Daniel Lian. Senador, o senhor falou em relação à paz, né? Paz foi o que o senhor não teve muito no PSDB, dentro do PSDB. E no âmbito pessoal, eu pergunto ao senhor se é possível se dimensionar o tamanho da frustração de não ter conseguido emplacar a candidatura à presidência da República e como o senhor lidou com o fogo amigo, inclusive com caciques do partido, como Aécio Neves, José Aníbal, o ex-ministro Aloysio Nunes, também Tasso Gereissati. Eu logo, Piotr, na primeira pergunta, ele já me fez de bate-pronto que lições a política ele trouxe. Uma delas foi essa da tolerância, da compreensão e da paciência. Então, toda a tolerância e todo o perdão também em relação a atitudes que foram tomadas de maneira equivocada em relação a mim. Até porque o PSDB teve uma atitude, Diogo e Vitor, absolutamente correta, de promover prévias, como já havia feito aqui em São Paulo, na Prefeitura e no Estado, o único partido do Brasil a promover prévias, um acerto, uma iniciativa correta, inclusive na época liderada por Geraldo Alckmin e protegendo o processo democrático do PSDB, foi feito a nível federal também. Prévias duras, difíceis, com bons candidatos, que vocês se lembram, nós vencemos as prévias e não levamos. Aí não foi uma postura correta, Daniel Lian, do PSDB, porque desrespeitou o próprio movimento democrático promovido pelo PSDB e desrespeitou a posição colocada em voto digital de milhares de filiados do PSDB, fossem deputados, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, governadores, senadores e filiados do PSDB. Foi uma atitude antidemocrática, isso não se faz. Seria o mesmo que considerar que a vitória do presidente Lula devesse ser contestada e anulada, porque um número considerável de pessoas não gostava do presidente Lula. É antidemocrático. Isso não é um procedimento correto. Mas eu não guardei mágoa, nem ressentimento de absolutamente ninguém. Guardei apenas aquilo que o fato histórico representou e que você expôs também com muita clareza. Foi um erro do PSDB. Governador, o senhor falou em democracia, em respeito ao contraditório, por várias vezes nesses poucos minutos de entrevista. Eu vou voltar não somente ao momento da pandemia, porque nós tivemos agora recentemente, esse já é um assunto mais próximo de todos nós, decisões de censura no Brasil, que afrontam completamente a Constituição. Mas desde a pandemia, um grupo não podia falar, ou era cancelado pelas redes sociais, ou tinha uma campanha oficial contra. Dos dois lados havia ali uma perseguição ideológica por ideias. Como é que o senhor vê o país hoje diante disso, do que veio da pandemia, do cancelamento de um grupo de cientistas porque pensava diferente? O senhor me perdoa, o senhor é jornalista como eu. Pensamento divergente na ciência é o que faz a ciência existir. E naquele momento, boa parte do pensamento divergente foi cancelado. Recentemente, nesse período eleitoral, nós tivemos episódios de censura. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo, chegou que a atitude, uma decisão excepcionalíssima, ia conceder um caso de censura prévia, o que afronta a Constituição. Como é que o senhor vê o momento hoje da liberdade de expressão no país? Toda censura é condenável, venha de onde vier. Ainda que venha do Supremo Tribunal Federal, de qualquer movimento político ou não político, ela é condenável. A censura não está dentro da ordem democrática de direito. Então, ela é condenável. Seja ela prévia ou não prévia, ela é ruim, ela é negativa. E ela não se aplica apenas à ciência, ela se aplica a jornalistas, intelectuais, pensadores, líderes, mães, pais, jovens, a quem quer que seja. Ela é nociva. Eu vi o que foi a ditadura. Eu fui exilado em 64 com meu pai. Meu pai ficou 10 anos no exílio, eu fiquei 2 anos no exílio. Ali a censura era absoluta, veículos de comunicação, intelectuais, músicos, cantores, artistas, jornalistas, a censura era geral. Isso é ditadura. A censura é uma expressão do totalitarismo. E vivemos censura, na sua opinião, recentemente? Vários casos, várias circunstâncias. O Brasil precisa ter muita atenção para que essa ordem democrática não seja rompida. Ainda que você tenha circunstâncias que mereçam críticas, até críticas duras, mas jamais chegar ao ponto da censura, e muito menos censura prévia. Isso é um equívoco, isso é um desarranjo dentro do processo democrático do país e que precisa ser observado. Também com calma, porque reações duras a manifestações equivocadas provocam outras reações sucessivas. E aí você, ao invés de encontrar um campo de diálogo e de distensão, você acaba
criando uma arena de tensão e de briga. Isso gera confusão e gera dúvida sobre o processo democrático do país também.